Olá, alunos! Bem-vindos à nossa aula de arte das semanas 24 e 25. Que a gente saiba ser recíproco com as coisas boas e imune às coisas ruins. Esse é meu desejo, então, para essas semanas de estudo que vocês terão daqui para frente. Nessa semana, nós vamos continuar estudando sobre análise de obras de arte. Então, vocês já viram a questão da parte teórica sobre esse assunto e agora nós vamos fazer uma atividade prática de leitura de obra de arte, tá? Seguindo aquelas orientações que estão lá, então, na semana anterior à arte terapia que nós estudamos. Então, está lá no arquivo das semanas 20 e 21, tá bom? O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma dessas obras, peguei obras bem conhecidas e obras que vocês vão encontrar bastante coisa quando forem pesquisar, tá? Então, são bem tranquilas de vocês fazerem. Então, vocês têm a Guernica, a Mona Lisa, a Noite Estrelada, a Persistência da Memória, Uma Tarde de Domingo na Grande Jatte e a Fonte, que são essas aqui, e a Liberdade Guiando o Povo. Então, todas essas obras, elas têm bastante referência para vocês pesquisarem. O que vocês vão fazer, tá? Então, no caderno de vocês vão escrever qual obra vocês escolheram e vocês vão pesquisar o ano que essa obra foi realizada, qual era o contexto histórico que estava acontecendo naquela época, qual era o contexto cultural, quais são os materiais que foram utilizados para fazer, então, essa obra de arte, qual técnica foi empregada. Vocês vão ver que nem todas foi usada a mesma técnica, tá? E o que o artista queria representar com esta obra. Tudo isso vocês vão achar de uma forma bem tranquila, tá bom? Depois vocês vão entrar com a parte crítica da análise dessa obra de arte, que é a expressão da opinião de vocês, tá? Então, quais são as sensações e sentimentos que vocês têm com relação a essa obra? Olhando para ela, peguem ela, aumentem o tamanho dela aqui no arquivo ou pesquisem ela na internet e fiquem olhando para ela pelo menos 1 minuto e tentem pensar que sensações que vocês têm. Vocês têm sensação de alegria, tristeza, melancolia, né? Quais são as sensações, os sentimentos que vocês têm olhando para ela, tá? E aí vocês vão anotar. Depois, qual é a sua opinião crítica sobre a obra? Sem vocês terem, né, pesquisado, então até vocês podem responder isso antes de fazer a pesquisa. O que vocês acham dela? Tipo, o que vocês acham da Mona Lisa? Achar do achômetro mesmo, né? Sem pesquisar sobre ela e entender por que existiu a Mona Lisa, o que o artista quis falar com ela, né? Então, é a opinião de vocês, mas é uma opinião sem conhecimento, digamos assim. Depois vocês têm a questão, qual a opinião crítica sobre a obra depois de vocês terem entendido o seu contexto histórico e a idealização do artista sobre aquela obra. Aqui eu quero ver se mudou alguma coisa, por isso que eu tô pedindo para vocês, tá bom? Você concorda ou discorda sobre as ideias que o artista quis passar com essa obra? Aí justifiquem, argumentem. Aí vocês podem dizer, por exemplo, eu discordo porque eu acredito que se o artista tivesse usado tal e tal e tal outra coisa, né, teria tido mais impacto com relação àquele assunto, por exemplo, tá? Então vocês podem dizer, né, bem sinceramente aqui, se vocês acham a obra horrível, se vocês não gostaram, é a opinião de vocês, né? Só quero que vocês pensem realmente de forma crítica e coloquem para fora os sentimentos de vocês, tá bom? Então, até o dia 10/10, eu vou pedir que vocês fotografem aquele conteúdo da semana 20 e 21, que é aquela primeira parte falando como a gente deve analisar uma obra de arte, e depois as fotos dessas atividades no caderno, certo? Se vocês quiserem gravar um áudio também sobre essas atividades aqui, mandar um áudio também pode ser, não tem problema nenhum, tá?
vai do gosto de vocês. Quiserem fazer um vídeo com as respostas de vocês, também pode ser. Vocês podem fazer, então, e me enviar, tá bom? Só não esqueçam de, se vocês fotografarem, vocês têm que sempre escrever o nome de vocês à caneta em todas as folhas do caderno antes de fotografar e depois fotografar e me enviar, tá bom? Então, que vocês tenham uma ótima semana de estudos. Se tiverem dúvidas, é só perguntar lá pelo Classroom. Continuem se cuidando. Um abraço. Tchau, tchau. Ei, você! Por favor! Não esquece! Se inscreva no canal. Curta esse vídeo. E volte sempre. Obrigada. Abraço. Tchau, tchau.